Olá! Na aula de hoje nós falaremos sobre o pré-modernismo, um movimento literário tipicamente brasileiro. Convencionou-se chamar pré-modernismo ao período anterior à Semana de Arte Moderna de 1922. Didaticamente, o pré-modernismo tem início em 1902, quando ocorre a publicação do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, e do livro Canaã, de Graça Aranha. O pré-modernismo é um período de transição. E por que transição? Porque ao mesmo tempo em que encontrávamos características ainda mais conservadoras, mais ligadas ao parnasianismo, nós começamos a encontrar as primeiras manifestações de uma literatura mais engajada, mais voltada para a realidade do país. Vejamos as principais características do pré-modernismo. Ruptura com o passado. As novas produções rompem com o academismo e os modelos pré-estabelecidos pelas antigas estéticas. Denúncia da realidade. A realidade não oficial passa a ser a temática do período. Regionalismo. São retratados o sertão nordestino, o interior paulista, os subúrbios cariocas, entre outras regiões. Tipos humanos marginalizados. Nas obras deste período, encontramos retratadas muitas figuras marginalizadas pela elite, como o sertanejo nordestino, o caipira, o mulato e o imigrante. Vejamos agora os principais autores deste período. Euclides da Cunha, que retratou a miséria do subdesenvolvido nordeste do país. Lima Barreto, que retratou a vida carioca urbana e suburbana do início do século XX. Monteiro Lobato, que apresentou a miséria dos moradores do interior do Sudeste e a decadência da economia cafeeira. Graça Aranha, que retratou a imigração alemã no Espírito Santo. E Augusto dos Anjos, que apresenta uma classificação problemática, não podendo ser classificado apenas como um pré-modernista. Sua obra apresenta elementos de várias estéticas, mas para fins didáticos, costuma-se estudá-lo como um pré-modernista. Vejamos agora um dos primeiros pré-modernistas. Euclides da Cunha também atuou como jornalista. Ele foi enviado como correspondente pelo recém-criado, o jornal O Estado de São Paulo, a Canudos, com o objetivo de registrar o que estava acontecendo na guerra. Vejamos agora uma imagem significativa da Guerra de Canudos. Os Sertões é uma das primeiras obras a romper com a visão paradisíaca da terra brasileira, com aquela ideia de que no Brasil tudo era maravilhoso, que nós trazíamos já desde o romantismo. Aparentemente, os motivos que deram origem à revolução, à revolta em Canudos, foram o fanatismo religioso e o cangaço. Mas Euclides da Cunha nos mostra que não. Na realidade, a mola propulsora de toda a revolta foi a miséria, o subdesenvolvimento e os maus tratos que as pessoas dessa região, da região nordeste do Brasil, enfrentavam. A obra, Os Sertões, está dividida em 3 grandes partes. Numa primeira parte, Euclides da Cunha nos apresenta a região, o ambiente. Numa segunda parte, nós encontramos a descrição do homem, a figura do jagunço, do cangaceiro e principalmente a figura do grande Antônio Conselheiro, o líder do movimento. Já na terceira parte, nós encontramos os relatos da própria revolta. Foram várias expedições do exército que conseguiram realmente acabar com a revolta. Mais de 20.000 pessoas foram mortas na ocasião. Restaram apenas, segundo palavras do próprio Euclides, apenas 4, um velho, 2 homens feitos e uma criança. Vejamos agora outra importante figura desse movimento no Brasil. Lima Barreto teve uma vida muito atribulada, por ser pobre e negro numa época marcada por várias formas de preconceito. Ao contrário de Machado de Assis, que alcançou notoriedade ainda em vida, Lima Barreto sofreu muito com o preconceito racial, com o alcoolismo e com as frequentes crises depressivas.
Lima Barreto mostra uma grande identificação com as pessoas marginalizadas, até porque ele era um pobre. Lima Barreto tem uma literatura voltada para o povo, uma literatura do povo e para o povo. Sua linguagem é uma linguagem simples e direta, próxima do texto jornalístico e da linguagem panfletária, tanto que, por causa disso, foi motivo de várias críticas. Vejamos sobre o que Lima Barreto falava. Em seus textos, Lima Barreto retratou as desigualdades sociais do Rio de Janeiro do início do século XX, uma época de grande desenvolvimento e transformações. Entre seus textos mais conhecidos está Triste Fim de Policarpo Quaresma. Nesse texto, Lima Barreto faz uma crítica à vida política da época. Policarpo Quaresma era um major, era um fanático, um lunático, uma espécie de Dom Quixote brasileiro. Ele era contra qualquer influência estrangeira na cultura brasileira. Ele era todo preocupado com a linguagem certinha, com os nossos autores. Um exemplo de brasileiro, vocês não acham? Vejamos a que extremo chegou Policarpo Quaresma numa parte do livro. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por este fado, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se vêem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, sabendo além que dentro de nosso país os escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, usando o direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como a língua oficial e nacional do povo brasileiro. Imagine mandar uma carta ao Congresso Nacional pedindo que o tupi fosse a nossa língua? Coisas de Policarpo. Existe um bom filme sobre este livro. Aí muitos alunos me perguntam, Edna, eu posso assistir ao filme ou à peça? Pode. A resposta é afirmativa, você pode. O que não pode acontecer é substituir a leitura integral da obra por peças, filmes ou resumos. Mas se for no sentido de complementar seus estudos, tudo é muito bem-vindo. Vejamos agora um outro importante escritor do período. Monteiro Lobato foi uma figura muito polêmica, ao contrário da impressão que a maioria das pessoas tem hoje a seu respeito. Hoje, falar em Lobato é lembrar do escritor de livros infantis e do criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas sua produção não se limita a esse gênero. Monteiro Lobato soube como ninguém retratar o atraso das regiões interioranas de São Paulo. Vejamos a próxima imagem. Monteiro Lobato foi o criador de uma importante figura até hoje conhecida por todos nós. É dele a personagem o Jeca Tatu, o símbolo do caipira brasileiro. Monteiro Lobato tinha um gênio muito forte e explosivo, o que acabou, de certa forma, contribuindo com um impulso, um empurrãozinho para o movimento modernista. Monteiro Lobato escreveu um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, em que ele fazia duras críticas à artista, à pintora modernista Anita Malfatti. Vejamos o tom das palavras de Monteiro Lobato. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência, fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência.
são frutos de fim de estação, bichados ao nascedouro. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica nasceu com a paranoia e com a mistificação. Sejamos sinceros, futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. Perceberam que é agressivo? Dizem até que Anita Malfatti, depois desse texto, nunca mais foi a mesma. Outros importantes escritores são Graça Aranha e Augusto dos Anjos. Graça Aranha fala sobre a imigração alemã no estado do Espírito Santo. E Augusto dos Anjos é conhecido como o poeta, como o escritor do mau gosto, do escarro e dos vermes. Na aula de hoje, nós vimos as principais características do pré-modernismo, o primeiro movimento que começa a realmente mostrar a realidade da terra brasileira. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os principais movimentos, as principais manifestações artísticas do início do século XX. Manifestações estas que foram fundamentais para o desenvolvimento do modernismo. Costuma-se chamar toda essa manifestação de vanguarda europeia. A vanguarda europeia é o conjunto desses movimentos que tinham em comum a recusa, a negação de todos os valores tradicionais. Neste período, nós temos um grande turbilhão de informações, um grande turbilhão de novidades. Vejamos quais foram esses movimentos do início do século XX. O futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. O início do século XX é marcado por grandes manifestações e por grandes transformações, principalmente na área tecnológica. É a era da energia elétrica, do avião, do automóvel, da velocidade. E literalmente da velocidade. Tudo neste período andava muito rápido. Vejamos agora uma imagem símbolo dessa época marcada pela velocidade. Nessa imagem do filme Tempos Modernos, nós encontramos uma sátira de Chaplin a todas essas mudanças e principalmente ao processo de desumanização do ser humano provocado pelas máquinas. O futurismo foi o primeiro grande movimento deste período. Ele trazia em si a própria velocidade. Falar em futurismo é falar em velocidade. Vejamos uma imagem que sintetiza o ideário do futurismo. Nesse quadro, chamado Dinamismo de um Automóvel, encontramos características marcantes do futurismo, a velocidade, o movimento e a força das máquinas representadas nas fortes cores e traçados. O principal representante do futurismo é o escritor italiano Marinetti. Na literatura, Marinetti pregava a destruição da sintaxe, qualquer ordem para ele era mal vista. Ele também não era muito amigo da pontuação. Ele queria a frase solta, as palavras da maneira que vinham, no fluxo, numa grande velocidade. Vejamos um dos manifestos centrais do futurismo, escrito pelo próprio Marinetti. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito à energia e à eternidade. Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto mortal, a bofetada e o soco. Nós declaramos que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida é mais belo que a vitória de Samotrácia. Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destrutor dos anarquistas, as belas ideias que matam
e o menosprezo à mulher. Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Vitória de Samotrácia é o nome de uma escultura grega muito famosa que é considerada um dos exemplos mais belos de todas as artes e de todos os tempos. Ela se encontra no Louvre, um importante museu em Paris. E olha só o que o Marinetti faz. Ele diz que um automóvel é muito mais belo que essa escultura. Um outro movimento do período, ele tem origem alemã. É um movimento que prega a expressão do mundo interior, a expressão da subjetividade. E por ser a expressão a grande marca desse movimento, ele recebe o nome de expressionismo. Vejamos uma imagem que simboliza esse expressionismo. Perceba a densidade expressionista dessa pintura. A imagem parece transformar-se na própria dor do homem que grita. Vejamos agora as principais características do expressionismo na literatura. Composições abstratas. Como na pintura, os escritores expressionistas também gostavam de deformações abstratas do real. Subjetivismo, que vem atrelado à primeira característica, isto porque o artista expressionista desejava a expressão violenta do subjetivo, das emoções do mundo interior. Ilogismo. Uma vez que tudo era expressão, não havia preocupação com a lógica do mundo exterior, como nas estéticas anteriores. Vejamos agora uma imagem que representa o próximo movimento. Essa pintura de Pablo Picasso, de 1907, é considerada por muitos estudiosos o marco inicial do cubismo e da arte moderna. Perceba que as formas são geometrizadas, com cores duras e chapadas. Picasso conseguiu romper com séculos de tradição artística. As formas geométricas e o objeto visto sob vários ângulos simultaneamente caracterizam o cubismo na pintura. Vejamos quais são as características do cubismo na literatura. Mais uma vez, nós encontramos o ilogismo. Os textos cubistas também são marcados pela supressão da lógica formal. Linguagem caótica. Como não há uma lógica, as palavras são soltas, dispostas aparentemente de uma forma aleatória. Tempo presente. Para o escritor cubista, ansioso por viver o seu tempo, o tempo presente, tudo passa a ser tema da poesia, como, por exemplo, viagens, paisagens e visões exóticas. E por último, o humor, muito comum nos textos cubistas, provocado não só pelas ironias, mas também pela própria disposição gráfica das palavras. Vejamos agora uma imagem do próximo movimento da vanguarda europeia. Perceba nesse quadro, chamado É o Chapéu que Faz o Homem, a justa posição dos objetos, associados livremente. A liberdade artística foi uma grande característica do movimento chamado Dadaísmo. O dadaísmo é considerado por muitos estudiosos o mais radical, o mais rebelde dos movimentos desse período, a começar pelo próprio nome. Uma vez, quando perguntado sobre o significado da palavra Dada, seu fundador, Tristan Tzara, respondeu que Dada não significava nada, que ele havia encontrado essa palavra ao acaso, folheando o dicionário. E como eu sei que você deve estar curioso para conhecer um poema dadaísta, aqui vai uma receitinha de como fazer um poema dadaísta nos dada pelo próprio fundador do movimento. Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Fácil, não?
Construir poema desse jeito todo mundo gostaria. Vejamos agora a imagem síntese do nosso último movimento da vanguarda europeia. Nessa conhecida pintura de Salvador Dalí, chamada A Persistência da Memória, encontramos relógios derretendo, numa espécie de sonho, de sugestão sobre a brevidade do tempo e da vida. Esse quadro é um dos símbolos do surrealismo. Influenciados pelos estudos do Freud, os pintores, os escritores surrealistas valorizavam muito o sonho, o irreal, também não se preocupavam muito com a lógica. As coisas fluíam à medida que também partiam do interior. E para ilustrar esse surrealismo, nada melhor do que ler um texto surrealista. Era uma vez uma realidade. Com suas ovelhas de lã real, a filha do rei passou por ali e as ovelhas baliam que linda que está a realidade. Na noite era uma vez uma realidade que sofria de insônia. Então chegava a madrinha fada e realmente levava-a pela mão. A realidade. No trono havia uma vez um velho rei que se aborrecia e pela noite perdia o seu manto. E por rainha puseram-lhe ao lado a realidade. Cauda, dade, a reale, dade, a realidade. A real, e dade, da reale, ali, a realidade. Era uma vez a realidade. Perceberam que diferença? E é justamente isso, diferença, rebeldia, negação, as características marcantes da vanguarda europeia. E para que você não se esqueça, lembramos cronologicamente a ordem desses movimentos. Nós tivemos primeiro o futurismo, a velocidade com Marinetti, depois o expressionismo, a expressão do eu, do interior das pessoas, em seguida o cubismo, as formas geométricas, as palavras em liberdade. Em seguida o dadaísmo, considerado o mais rebelde dos movimentos. E por último, o surrealismo, que traz o sonho a partir dos estudos de Freud. Esses movimentos serão decisivos para o próximo movimento estético literário que nós estudaremos. Nas próximas aulas, nós estaremos falando do modernismo, não só em Portugal, mas também no Brasil. Por hoje é só, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Olá! Na aula de hoje nós falaremos sobre o modernismo em Portugal. As primeiras manifestações modernistas começaram a surgir no período compreendido entre as duas grandes guerras mundiais. Um período muito significativo, marcado por várias transformações, não só em Portugal, mas em toda a Europa. E para começarmos, vejamos o marco inicial do modernismo em Portugal. Didaticamente, o modernismo português tem início em 1915, com o lançamento do primeiro número da revista Orfeu, revista que, inspirada nos movimentos da vanguarda europeia, desejava romper com o convencionalismo, com as idealizações e chocar a sociedade da época. Vários artistas participaram do lançamento desse primeiro número. Entre eles destacam-se Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros. Anos depois, por volta de 1927, surge uma nova revista, a revista Presença, que dá continuidade às inovações modernistas em Portugal. Vejamos agora quem é o grande representante dessa primeira geração, da geração de Orfeu. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é o marco do modernismo português. Mas por que será que nós temos a imagem do autor no centro e essas três sombras ao redor? Estas sombras representam o fenômeno da heteronímia. Fernando Pessoa construiu heterônimos. E o que eram heterônimos? Fernando Pessoa criou novas pessoas, novos poetas, com características peculiares.
E o heterônimo é diferente de pseudônimo. Pseudônimo é muito mais simples, é apenas a utilização de um outro nome, mas pelo mesmo poeta. Já heterônimo é uma outra pessoa. Vejamos esquematicamente o que é esse fenômeno da construção dos heterônimos em Fernando Pessoa. A produção literária de Fernando Pessoa divide-se em dois grandes blocos. A produção do ortônimo, ou seja, Fernando Pessoa ele mesmo, e a sua produção a partir dos heterônimos, entre os quais se destacam Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Existiram outros heterônimos ou semi-heterônimos, mas que aos poucos foram abandonados por Pessoa. Ele diz que desde a infância essa tendência em se multiplicar, em se desmembrar em vários outros, sempre o acompanhou. Vejamos agora o que o próprio Fernando Pessoa diz a esse respeito. Multipliquei-me para me sentir. Para me sentir, precisei sentir tudo. Transbordei-me, não fiz senão extravasar-me. Os heterônimos de Fernando Pessoa apresentavam biografia, características físicas, características de personalidade, data de nascimento, local de nascimento, eram realmente outras pessoas. Vejamos a imagem do seu primeiro grande heterônimo. Alberto Caeiro nasceu em 1889 e morreu tuberculoso em 1915. Era um homem simples do campo. Sua estatura era mediana, loiro, de olhos azuis, era órfão e estudou pouco, só apenas as primeiras séries. Os textos de Alberto Caeiro são marcados pela simplicidade. Ele era um poeta do campo. Seus temas, basicamente, se resumiam à vida simples do campo, ao contato com a natureza. Alberto Caeiro recusava qualquer interpretação filosófica da vida. Ele pensava com os sentidos. Vejamos as características de Alberto Caeiro num fragmento dos seus próprios textos. Sou um guardador de rebanhos, o rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade, sei a verdade e sou feliz. Vejamos agora a imagem do próximo heterônimo de Fernando Pessoa. Ricardo Reis nasceu em 1887 na cidade do Porto e era médico. Era baixo, forte, moreno, um monarquista de formação. Os textos de Ricardo Reis se caracterizam pela linguagem rebuscada, pela erudição. Ricardo Reis aproveitava ao máximo a mitologia greco-latina, os poetas clássicos do passado. Um tema muito frequente em seus textos é a filosofia horaciana do carpe diem, do aproveitar o momento. Ricardo Reis tinha consciência da brevidade da vida, o que muitas vezes dava um tom meio pessimista em seus textos. Vejamos um exemplo de um texto de Ricardo Reis. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa, e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica, nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como um rio. Mas vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes. Vejamos agora a imagem do seu grande e último heterônimo. Álvaro de Campos nasceu em outubro de 1890. Era engenheiro naval, alto, magro, cabelos lisos e assemelhava-se a um judeu português.
Álvaro de Campos é o poeta do futuro, é o poeta da rebeldia. Se nós pensarmos que Alberto Caeiro pensava através da sensação, Ricardo Reis através da razão, Álvaro de Campos é todo emoção. Vejamos um de seus textos mais conhecidos. Não, não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas, não me falem em moral. Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregoem sistemas completos. Não me enfileirem conquistas. Das ciências, Deus meu, das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se tem a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso sou doido, com todo o direito a sê-lo. Com todo o direito a sê-lo. Ouviram? Não me massem por amor de Deus. Vejamos agora uma imagem de Fernando Pessoa ele mesmo, de Fernando Pessoa ortônimo. Fernando Pessoa foi um dos escritores mais complexos da literatura portuguesa. Começou a se destacar como escritor a partir de seus primeiros artigos publicados sobre os movimentos, sobre as novas tendências modernistas. Mas foi graças à criação de seus heterônimos que alcançou notoriedade mundial. A obra ortônima de Fernando Pessoa apresenta características bem diversas das características de seus heterônimos. Fernando Pessoa ele mesmo mostra-se mais preso aos valores, à tradição portuguesa. Em seus textos encontramos um forte sentimento nacionalista, tanto que em seu livro Mensagem ele faz uma espécie de narração dos grandes feitos dos heróis, dos reis portugueses, numa clara aproximação aos Lusíadas de Camões. Em seus textos também, muitas vezes ele fala da própria arte de escrever, fala do seu processo de multiplicar-se. Vejamos agora um dos textos mais conhecidos de Fernando Pessoa, ortônimo. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a inteira razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Outra figura importante do modernismo português é Mário de Sá Carneiro. Mário de Sá Carneiro, como vimos, também participou do grupo de escritores responsáveis pela publicação da primeira revista modernista em Portugal, da revista Orfeu. Ele era o responsável pela parte financeira da revista, tanto que após ao seu suicídio, isso em 1916, quando ele ainda tinha apenas 26 anos de idade, a revista deixou de circular. Seus textos são marcados por um pessimismo, por uma busca incessante. Mário de Sá Carneiro queria buscar a essência do seu próprio ser, descobrir o porquê da sua existência. Mas ele não encontrou a resposta. Vejamos um de seus textos mais conhecidos. Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto, e hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que projeto. Se me olho a um espelho, erro, não me acho no que projeto. Regresso dentro de mim, mas nada me fala, nada. Tenho a alma amortalhada, sequinha dentro de mim. Eu tenho pena de mim, pobre menino ideal. Que me faltou, afinal? Um elo? Um rastro? Ai de mim! Perdi a morte e a vida, e louco não enlouqueço. A hora foge vivida, eu sigo-a, mas permaneço. Perceberam o tom negativo do texto de Mário de Sá Carneiro? Na aula de hoje, nós vimos então os principais representantes do modernismo em Portugal. Vimos o fenômeno da construção dos heterônimos de Fernando Pessoa. Lembre-se de que seus principais heterônimos são Alberto Caeiro, o poeta bucólico, Ricardo Reis, o filósofo, o pensador ligado à mitologia, e Álvaro de Campos,
o poeta do futuro ligado à velocidade. E a outra grande figura é Mário de Sá Carneiro. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Olá! Na aula de hoje nós falaremos sobre o modernismo brasileiro. Esse movimento foi muito influenciado pelos movimentos da vanguarda europeia e também pelo modernismo português. Vejamos essas imagens. Nessas imagens nós encontramos a cidade de São Paulo no início do século passado. São Paulo, neste período, era considerada a capital, a cidade mais moderna de todo o país, o que vai ser fundamental para esse novo movimento. Didaticamente, e bem importante, apenas didaticamente, o modernismo brasileiro tem início em 1922 com a conhecidíssima Semana de Arte Moderna. Vejamos onde aconteceu esta semana. Os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922 foram dias fundamentais para o movimento. Nesses dias, no Teatro Municipal de São Paulo, ocorreu a famosa Semana de Arte Moderna. Mas antes da semana, várias outras coisas, vários outros movimentos e pessoas já vinham trabalhando com o modernismo. Nós podemos citar entre os principais antecedentes da semana a volta do Oswald de Andrade, que estava na Europa e que entrou em contato com as novas manifestações da vanguarda europeia. Também temos a primeira exposição dos quadros expressionistas do Lazar Segal. Temos também os vários livros que foram lançados pelos autores que participariam mais tarde da semana. E tivemos o grande estopim, isto segundo muitos estudiosos, que foi a exposição da pintora Anita Malfatti e que nessa exposição ela foi muito criticada pelo Monteiro Lobato, como nós já vimos naquele artigo intitulado Paranoia ou Mistificação. Vejamos agora quais são os principais representantes dessa semana, que não foi só um movimento literário, mas também um movimento de todas as outras artes. Nós temos na literatura as figuras de Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Ronald Carvalho. Na pintura, nós encontramos Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti. E na música, nós encontramos a figura de Heitor Villa-Lobos. A Semana de Arte Moderna foi organizada por vários artistas e contou com o patrocínio da elite paulistana. Nessa semana, os artistas modernistas, eles também contaram com o apoio de uma grande figura já consagrada na literatura, figura esta que fazia parte da Academia Brasileira de Letras. Graça Aranha, aquele pré-modernista autor de Canaã, foi quem proferiu a abertura do evento. Vejamos os principais cartazes da semana que circularam na época. Esse cartaz, desenhado por Di Cavalcanti, foi o cartaz da semana. Já esse cartaz foi o cartaz elaborado justamente para a exposição das artes plásticas, também feito por Di Cavalcanti. Mas o que será que foi essa semana tão falada até os dias de hoje? O que será que aconteceu? Qual será que foi a reação do público? Vejamos o que dizem os principais jornais da época. Foi como se esperava, um notável fracasso a récita de ontem na pomposa Semana de Arte Moderna, que melhor e mais acertadamente deveria chamar-se Semana de Mal às Artes, Jornal Folha da Noite. As colunas da seção livre deste jornal estão à disposição de todos aqueles que, atacando a Semana de Arte Moderna, defendam o nosso patrimônio artístico. Jornal O Estado de São Paulo. É preciso que se saiba que nos manicômios se produzem poemas, partituras, quadros e estátuas, e que essa arte de doidos tem o mesmo característico da arte dos futuristas e cubistas que andam soltos por aí. Jornal do Comércio. A semana foi verdadeiramente um escândalo. Logo depois da abertura proferida por Graça Aranha, Villa-Lobos acaba tendo que interromper sua apresentação debaixo de muita vaia da plateia.
Em seguida, entra quem? Entra Ronald de Carvalho e lê um poema, Os Sapos, de Manuel Bandeira. A plateia fica mais nervosa ainda e começa a repetir o refrão do poema, que se assemelhava ao coachar dos sapos. Foi uma tremenda confusão. Mário de Andrade, para dar uma forcinha, acaba recitando um poema nas escadarias do teatro. Olha só que maluquice! E para fechar toda aquela bagunça com chave de ouro, Villa-Lobos, mais uma vez, ele entra no palco de casaca todo arrumadinho, chinelo e guarda-chuva. A plateia quase veio abaixo, querendo bater nos artistas. E eles, por sua vez, ficaram muito felizes. Eles conseguiram justamente o que queriam, chocar. Queriam provocar a sociedade da época e as estéticas conservadoras. Vejamos uma foto que foi tirada logo após o encerramento da semana. Nessa foto nós vemos Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e o célebre Graça Aranha. Vejamos agora um fragmento do conhecidíssimo poema Os Sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primos em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. Meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. O poema Os Sapos é uma espécie de sátira, uma crítica ao parnasianismo. Ele é uma paródia do poema Profissão de Fé, de Olavo Bilac. Ao falar sapo tanoeiro, Manuel Bandeira está diretamente se referindo a quem? Ao próprio Olavo Bilac. Porque Bilac, lembre-se, ele sempre dizia que o artista tinha uma tarefa muito parecida com a do artesão. O poeta era o artesão da palavra. E o sapo cururu nada mais é do que o próprio poeta moderno, mais simples, livre de todo o artificialismo do poeta parnasiano. Vejamos quais são os principais desdobramentos dessa semana. Vários grupos, movimentos e revistas começaram a circular nessa época. Entre as revistas nós temos Claxon em São Paulo, Estética e Festa no Rio de Janeiro, a Revista em Minas Gerais e a Revista Antropofagia em São Paulo. Entre as revistas destacam-se a Revista Claxon, que vem do termo em francês buzina, e era justamente o que eles queriam, fazer barulho, provocar a sociedade. E ela foi a pioneira, a primeira a lançar as inovações modernistas. E a revista Antropofagia, que trazia como marca central o desejo de devorar as outras culturas. Para entendermos melhor o que foi todo esse período, o que foram essas revistas, vejamos quais são as principais correntes modernistas. Nós temos o movimento Pau-Brasil. O movimento Pau-Brasil pregava um retorno, uma busca à arte pré-histórica do Brasil. E por que Pau-Brasil? Justamente por ter sido este o nosso principal produto, o nosso primeiro produto de exportação. Nossa poesia deveria ser exportada para o mundo. Vejamos o próximo movimento. Movimento Verde-Amarelo. Este movimento verde-amarelo é uma espécie de reação ao primeiro movimento. E por quê? Porque, segundo os representantes do movimento verde-amarelo, o nacionalismo pregado pela corrente Pau-Brasil ainda era um nacionalismo muito importado, não era o verdadeiro nacionalismo e sentimento do Brasil. Vejamos o próximo movimento, e movimento antropofágico. Esse movimento tem origem no trabalho da pintora Tarsila do Amaral. Vejamos uns de seus quadros. Esses quadros fazem parte da chamada Galeria Antropofágica e é justamente o quadro Abapuru que dá origem ao movimento. Abapuru é um termo indígena que significa
comer gente, o antropófago, e era justamente isso que os autores desse movimento queriam. Eles queriam devorar a cultura estrangeira e, a partir daí, num processo de reestruturação, criar uma arte original, uma arte com a cara do Brasil. Vejamos o último movimento modernista, movimento espiritualista. Este movimento, como o próprio nome já sugere, buscava uma retomada dos valores interiores, uma retomada do eu profundo. Ele é carregado por misticismo e também por uma grande religiosidade. O modernismo, por ser tão grande e tão expressivo, é comumente dividido em 3 grandes fases. Vejamos quais são as fases modernistas. A primeira fase, conhecida como heróica, compreende o período de 1922 a 1930 e apresenta o desejo de liberdade, de ruptura e de destruição do passado como características marcantes. Os principais autores são Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. A segunda se estende de 1930 a 1945. E é conhecida como a fase da consolidação das conquistas anteriores. Essa segunda fase subdivide-se em 2 grupos: a poesia, em que se destacam Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes, e a prosa, representada, entre outros autores, por José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Jorge Amado. A terceira vai de 1945 em diante, e é conhecida como a fase da reflexão e da universalidade temática. Destacam-se neste período Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. Bom, pessoal, por hoje é só, e na próxima aula nós falaremos um pouquinho mais sobre o que foi esta primeira fase modernista e quais foram seus principais representantes. Um grande abraço e até lá! Olá! Na aula de hoje nós falaremos sobre as primeiras manifestações modernistas e sobre os primeiros autores modernistas do Brasil. Nós falaremos da primeira fase modernista. Lembre-se de que a Semana de Arte Moderna foi um grande movimento, um movimento inovador na literatura do nosso tempo. Vejamos quais são as principais características e os principais autores dessa época. A primeira fase, conhecida como heróica, compreende o período de 1922 a 1930 e apresenta o desejo de liberdade, de ruptura e de destruição do passado como características marcantes. Os principais autores são Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. Essa fase foi predominantemente poética, mas nós encontramos também alguns textos escritos em prosa. Neste período, nós encontramos como grandes marcas a negação, a ruptura, o desejo de liberdade linguística e um forte nacionalismo. Vejamos agora o grande escritor do período. Nesses quadros, nós encontramos a figura de Mário de Andrade. Mário de Andrade é considerado o Papa do modernismo brasileiro e ele foi um dos escritores mais apaixonados pela cidade de São Paulo. Mário de Andrade era um escritor irreverente e criativo. Em seus textos buscou romper com o passado, com as estruturas até então tidas como modelos. Mário de Andrade buscava o resgate da linguagem cotidiana, do dia a dia, do popular e do folclórico. É com seu texto, Pauliceia Desvairada, que nós temos praticamente o primeiro livro realmente modernista. Vejamos o prefácio desse livro. Leitor, está fundado o desvairismo. Este prefácio, apesar de interessante, inútil. Alguns dados, nem todos, sem conclusões. Para quem me aceita, são inúteis ambos. Os curiosos terão prazer em descobrir minhas conclusões, confrontando toda a obra e dados. Para quem me rejeita, trabalho perdido explicar o que, antes de ler, já não aceitou.
Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste prefácio interessantíssimo. Esse ar de deboche presente no prefácio se estende por todo o livro. Mas Mário de Andrade não escreveu só poesias, ele também escreveu em prosa. E ele escreveu um romance muito conhecido, o chamado Macunaíma, mas que não apresenta as características de um romance como nós conhecemos. Vejamos algumas imagens sobre Macunaíma. O livro Macunaíma, que apresenta o subtítulo O Herói Sem Nenhum Caráter, é um romance rapsódia que discute a nacionalidade brasileira. E o que é uma rapsódia? Rapsódia é uma composição que mistura elementos musicais com elementos do folclore, da cultura popular. E é justamente isso que Mário de Andrade faz em Macunaíma. Ele vai contar a história do índio que de preto virou branco. Ele vai contar a história de Macunaíma, que significava um grande mal. Vejamos como aconteceu o nascimento de Macunaíma. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Iraricuera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que se chamara de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava, ai que preguiça! E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no jiral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os 2 manos que tinha, Manaape, já velhinho, e Jiguê, na força de homem. O divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. No mucambo, se alguma cunhantã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela, cunhantã se afasta. Macunaíma era debochado, malandro, danado. Ele era muito terrível, muito diferente da imagem que nós tínhamos de herói. Tanto que Macunaíma é considerado um anti-herói se nós o compararmos com os heróis românticos que conhecemos. Macunaíma mexia com todo mundo, era preguiçoso, não queria saber de trabalhar. Esse texto é considerado um grande marco do modernismo, tanto que volta e meia ele aparece nos grandes vestibulares do Brasil. Por isso, não deixe de lê-lo. Vejamos agora a imagem de um outro importante autor desse período. Oswald de Andrade é considerado o autor mais irreverente, combativo e polêmico da primeira fase modernista. Foi o idealizador dos principais manifestos que ocorreram neste período. Sua obra é toda marcada pela ironia, pelo humor. Ele é o mais debochado dos poetas, dos escritores modernistas. Oswald de Andrade, ele inova, ele traz o elemento nacional para a literatura sobre a roupagem modernista. Ele é o criador do poema piada, do poema pílula, ou seja, textos curtos, mas que mesmo assim carregam uma grande carga poética. Vejamos alguns exemplos desses poeminhas de Oswald de Andrade. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Perceberam a diferença e o humor? Muito diferente dos poemas parnasianos, não? O próprio Oswald também escreveu prosa, assim como Mário de Andrade. Vejamos agora a capa de um de seus livros mais conhecidos.
Nesse livro, Oswald rompe com os esquemas tradicionais da narrativa. Os capítulos são curtíssimos, apresentando-se como pequenos fragmentos justapostos, próximos da técnica da pintura cubista, que representava ao mesmo tempo as várias faces de um objeto ou situação, o que impossibilitava uma leitura linear. Vejamos agora a imagem de Manuel Bandeira, outro importante poeta desse primeiro momento modernista. Manuel Bandeira, num primeiro momento, se mostra ainda bem preso aos valores parnasianos, mas com o passar do tempo se transforma num dos grandes representantes do modernismo. É a partir do livro Libertinagem que Manuel Bandeira se firma realmente como um poeta modernista. A partir desse livro, seus textos se aproximam muito do linguajar coloquial. Os temas também acabam se diversificando. Tudo para Manuel Bandeira acaba se tornando tema poético. Ele parte de frases corriqueiras, ele fala dos meninos negros, das negras, das irenes, ele fala de poemas, de notícias que são retiradas do jornal, e ele brinca até com a sua própria doença. Lembre-se que Manuel Bandeira, ele sofria de tuberculose. Mas é com um poema intitulado Poética que nós encontramos as principais características de sua obra. Vejamos alguns fragmentos deste texto. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo aos puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. A ironia também foi uma outra grande característica de Bandeira. Vejamos a ironia no próximo texto. Pneumotórax, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar um pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Percebeu que diferente? Brincar com a própria doença? Isso mesmo, Manuel Bandeira tem um grande traço do humor. O humor, a ironia, permeia quase todos os seus textos. Outro grande autor desse período é Alcântara Machado. Em seu livro de contos, Brás, Bexiga e Barra Funda, ele vai tratar da vida da colônia italiana na cidade de São Paulo. Ele vai falar principalmente do processo de assimilação cultural. Ele vai falar da fusão da língua portuguesa e da língua italiana, que deu origem ao conhecidíssimo português macarrônico. Vejamos um exemplo desse português macarrônico que nós encontramos no livro Brás, Bexiga e Barra Funda. Paro assim para facilitar, não é para ofender. Primo doutor, pense bem, e poi me dê sua resposta. Domani dopo domani, na outra semana, quando quiser, e o resto à sua disposição, mas pense bem. Perceberam a influência do italiano na língua portuguesa? E por que isso? Neste período, a presença da cultura italiana era muito forte. Por quê? Porque os italianos vieram primeiro para trabalhar na lavoura do café e depois para trabalhar como mão de obra na indústria que começava a crescer na cidade de São Paulo. Todo esse processo de aculturação, de assimilação cultural é tratado por Alcântara Machado ao longo do livro. Na aula de hoje, nós vimos então as principais características e os principais autores da primeira fase do modernismo no Brasil. É a fase conhecida como heróica. E por que heróica?
porque é uma fase demolidora, era uma fase de negação. Esses modernistas negavam tudo aquilo que era do passado. Eles queriam romper com todas as estéticas, principalmente com o parnasianismo que ainda vigorava. Na próxima aula, nós falaremos sobre a segunda fase do modernismo brasileiro. Um grande abraço e até lá! Olá! Na aula de hoje nós falaremos sobre a segunda fase modernista. Nós falaremos na aula de hoje de um período em que nós encontramos a consolidação, uma espécie de fortificação das conquistas da geração de 22. Na aula de hoje nós falaremos sobre a poesia modernista. Vejamos quais são os principais autores desse período. Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes e Murilo Mendes. É importante deixarmos claro que os autores da geração anterior, da geração de 22, como Oswald, Mário e Manuel Bandeira, continuaram escrevendo, só que ao lado desses novos escritores. A temática acaba sendo mais variada, novos temas começam a aparecer. Drummond e Murilo Mendes, em alguns momentos, se dedicam mais às poesias de caráter social e também às questões universais do ser humano. Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes se detêm numa poesia mais introspectiva, mais intimista. E Cecília Meirelles e Murilo Mendes, também em determinados momentos, voltam-se para questões religiosas e mais místicas. Vejamos agora a imagem do primeiro grande poeta dessa fase. Carlos Drummond de Andrade é considerado o grande representante da poesia contemporânea. Seus textos, embora partindo da realidade brasileira, refletem os problemas universais do ser humano. São textos que apresentam uma temática variada: o amor, a metalinguagem, a saudade, o cotidiano e uma forte preocupação política e social. Essa foto foi a última foto tirada do poeta durante o enterro de sua filha. Logo depois dessa data, o poeta vem a falecer. Drummond, influenciado pelo contexto histórico de seu tempo, lembre-se, Segunda Guerra Mundial, sistemas políticos autoritários, se dedicou ao tempo presente. Ele estava preocupado com a transformação social, mas a partir da compreensão do presente. Vejamos um texto em que o coletivo e o tempo presente são temas centrais. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Vejamos agora o primeiro grande poema de Drummond, escrito em 1928 na revista Antropofagia. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. O cotidiano, o corriqueiro, o banal viraram temas poéticos na mão do nosso grande poeta. Vejamos no próximo poema em que o autor nos apresenta o cotidiano de uma forma bem irônica e bem humorada, numa aproximação aos poemas piada de Oswald de Andrade da primeira geração. Cidadezinha qualquer, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus!
Representando uma poesia de caráter mais intimista, nós encontramos a grande figura feminina dessa geração. Vejamos quem é a representante da segunda fase da poesia modernista. Cecília Meirelles trilhou um caminho muito particular, o que dificulta sua classificação numa estética literária determinada. Seus versos apresentam características de outros movimentos, em especial do simbolismo. Cecília tornou-se conhecida no meio literário a partir da corrente espiritualista da geração de 22, mas aos poucos foi se afastando dessa corrente, mas conservando o caráter introspectivo e intimista. Seus versos, geralmente curtos e carregados de musicalidade, falam da transitoriedade da vida, da morte e da solidão. Vejamos o que a própria Cecília diz a respeito de sua vida. Nasci aqui mesmo no Rio de Janeiro, 3 meses depois da morte de meu pai, e perdi minha mãe antes dos 3 anos. Essas e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos contratempos materiais, mas, ao mesmo tempo, me deram, desde pequenina, uma tal intimidade com a morte que docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno. Em toda a minha vida, nunca me esforcei por ganhar, nem me espantei por perder. A noção ou sentimento da transitoriedade de tudo é o fundamento mesmo da minha personalidade. Essas características muitas vezes tornam a obra de Cecília marcada por um pessimismo, por um caráter negativo. Vejamos agora um dos seus textos mais conhecidos. Motivo. Eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Vejamos agora a imagem de outro importante poeta. Vinícius de Moraes foi um importante nome não só na literatura, mas também na música popular brasileira. Altamente comunicativo, Vinícius definia-se como poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha de Xangô, Saravá. A obra de Vinícius é frequentemente dividida em 2 fases. Numa primeira, nós encontramos um autor ainda preso aos valores simbolistas. Aparecem temas como a solidão, a distinção entre o carnal e o espiritual e também uma certa religiosidade. Já num segundo momento, encontramos um poeta mais voltado para o cotidiano e para a mulher. A mulher foi um tema muito tratado em Vinícius de Moraes. Tanto que uma vez, quando perguntado sobre as coisas mais importantes da sua vida, ele respondeu: primeiro mulher, segundo mulher e por último mulher. Danadinho ele, não? Tanto que a música Garota de Ipanema, dele e de Tom Jobim, ainda hoje é uma das músicas mais gravadas, uma das músicas brasileiras mais gravadas em todo o mundo. Vinícius de Moraes, ao contrário dos outros modernistas, recuperou o soneto, aquela forma fixa clássica desde muito tempo abandonada. Vejamos agora um dos sonetos mais conhecidos de Vinícius de Moraes. Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Os temas mais próximos à realidade também foram tratados por Vinícius. Vejamos a próxima imagem. Neste quadro, Operários, de Tarsila do Amaral, encontramos um outro tema frequente em Vinícius de Moraes. A preocupação social é o tema central do próximo poema que veremos. Operário em construção. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão.
mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião, como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Vejamos agora o último grande representante da poesia modernista. Murilo Mendes, assim como Cecília Meirelles, também fez parte da corrente espiritualista de 22 e ficou muito conhecido nessa segunda geração. Vejamos agora um de seus textos mais conhecidos. Solidariedade. Sou ligado pela herança do espírito e do sangue ao Mártir, ao assassino, ao anarquista. Sou ligado aos casais na terra e no ar, ao vendeiro da esquina, ao padre, ao mendigo, à mulher da vida, ao mecânico, ao poeta, ao soldado, ao santo e ao demônio, construídos à minha imagem e semelhança. Percebeu a religiosidade nesse trecho? Principalmente no último verso, nós encontramos uma referência direta à Bíblia, feitos à imagem e semelhança. Essa religiosidade é uma grande marca de Murilo Mendes, que em muitos momentos também nos apresenta alguns aspectos ligados ao misticismo. Só que a religiosidade em Murilo Mendes é uma religiosidade voltada para a interpretação das injustiças sociais, tanto que ele se compara a várias pessoas simples, a pessoas humildes do povo, inclusive a uma prostituta. Bom, na aula de hoje nós falamos sobre as principais características da segunda geração modernista, mas especialmente sobre a poesia. Nós falamos da solidão, da poesia introspectiva, da transitoriedade da vida, principalmente em Cecília Meirelles. Falamos das questões ligadas aos aspectos sociais e às injustiças sofridas por grande parte da população. Nós falamos de Drummond, de Cecília Meirelles, de Vinícius de Moraes, o nosso poetinha, e também da figura de Murilo Mendes, que até hoje tem sido pouco estudada. Por isso, não se esqueça, falar em segunda fase modernista é falar em poesia e em prosa. Mas a prosa será tema de uma próxima aula. Será tema da aula seguinte, em que nós estaremos estudando quais são as principais características dessa segunda geração entre os romancistas. Falaremos quem são as grandes figuras dessa segunda geração na prosa. Por hoje é só, um forte abraço e até lá! Olá! Na aula de hoje nós falaremos sobre a prosa da segunda fase do modernismo brasileiro. A grande característica da prosa neste momento é o regionalismo, é a relação do homem com o meio em que vive. Esse regionalismo já estava presente há muito tempo, lá na época do romantismo, só que agora ele ganha um novo tom, uma nova feição, principalmente pelo contexto histórico e pelas características dos autores deste momento. A obra que marca o início do romance regionalista no modernismo é o livro A Bagaceira, de José Américo, mas seu valor literário se deve mais ao aspecto histórico, às tramas sobre a seca, sobre os retirantes, do que propriamente dito pelos seus valores estéticos. Vejamos agora quais são os principais autores dessa fase. Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo e José Lins do Rego. Basicamente, esses autores se dedicaram ao regionalismo do Nordeste do país, falando da seca, do cangaço, das dificuldades e misérias enfrentadas pelo povo dessas regiões, região Norte e região Nordeste. Mas nós temos um autor, Érico Veríssimo, que se dedica mais à região sul do país, falando das relações do homem com a paisagem natural. Assim como nós encontramos na poesia modernista a figura feminina de Cecília Meirelles, nessa geração, na prosa, nós também encontramos uma grande figura. Vejamos quem é a grande figura feminina da prosa modernista. Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a se eleger imortal na Academia Brasileira de Letras.
Suas obras regionalistas destacam-se pela reflexão sobre a figura feminina numa sociedade patriarcal. Em O 15, a autora narra as histórias vividas por uma família que enfrenta uma grande seca. Há neste texto várias reflexões, várias descrições sobre o campo, a paisagem seca da região Nordeste. A figura feminina também é um ponto central na obra da autora. Destacam-se entre essas personagens femininas Conceição em O 15 e Maria Bonita em Um Lampião. Vejamos agora a imagem de Graciliano Ramos, importante figura dessa segunda fase. Graciliano Ramos é considerado pela crítica de uma maneira geral o melhor ficcionista dessa segunda fase da prosa modernista. Sua obra é marcada pela ausência de sentimentalismo, por uma linguagem direta, concisa, os vocábulos são precisos. Entre seus livros principais destacam-se São Bernardo e Memórias do Cárcere. Memórias do Cárcere é um romance autobiográfico em que o autor narra as dificuldades vividas durante o período da prisão. Realmente, Graciliano Ramos ficou preso em virtude das complicações que teve com a ditadura de Vargas. O próprio Graciliano apresentou algumas ligações com o Partido Comunista, o que provocou sua prisão. Já em São Bernardo, nós encontramos a história de Paulo Honório, o rico proprietário da fazenda São Bernardo. Neste texto, Graciliano faz uma reflexão sobre o processo de coisificação do homem, que muitas vezes volta-se mais para o ter do que para o ser. Vejamos agora as próximas imagens que trazem o tema central de um livro muito importante deste autor. Menino Morto e Família de Retirantes, ambos de Cândido Portinari, apresentam o tema central de Vidas Secas, grande livro de Graciliano Ramos. Vidas Secas narra a história de uma família de retirantes que deixa sua terra atingida por uma forte seca. A família é composta por Sinhá Vitória, a mãe, Fabiano, o pai, 2 filhos, apenas chamados de menino mais velho e menino mais novo, e os animais, o papagaio e a conhecidíssima cachorra-baleia. Vejamos agora um trecho em que narra o início da saída desta família. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor dos bichos moribundos. Anda, excomungado! O pirralho não se mexeu. E Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava-o. Certamente este obstáculo miúdo não era o culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja e, resoluto, examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino que se encolhia, os joelhos encostados no estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar um anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda assim à Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis. E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. Percebeu como a secura do ambiente e da vida aos poucos iam embrutecendo as personagens? Vejamos agora um outro importante autor deste período. Jorge Amado é talvez um dos escritores mais conhecidos pelo público jovem, isto porque muitos de seus livros foram adaptados para a TV e para o cinema,
e ainda hoje é um dos escritores brasileiros que mais vendeu livros. Seus textos traçam um verdadeiro painel do Brasil, em especial do povo baiano. Sua linguagem simples, próxima ao falar do povo, sua constante preocupação com as tradições e os costumes populares e ainda o seu bom humor fizeram de Jorge Amado um dos escritores mais aclamados e mais benquistos do público atualmente. Sua obra é frequentemente dividida em função da temática. Assim nós temos Romances da Bahia, que retratam a vida das classes oprimidas na urbana Salvador. São livros de denúncia das desigualdades sociais. Entre eles, destaca-se Capitães da Areia. Romances ligados ao ciclo do cacau, que retratam a exploração dos trabalhadores rurais pela economia latifundiária do Nordeste. Segundo o próprio Jorge Amado, foi a luta do cacau que o tornou romancista. Entre esses romances destacam-se Cacau e Terras do Sem Fim. E por último, as Crônicas de Costumes, que partem dos cenários do Agreste e da zona cacaueira para uma reflexão sobre a vida, os amores e os costumes da sociedade. São desse ciclo as conhecidíssimas figuras femininas de Jorge Amado, como Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Tieta do Agreste e Teresa Batista Cansada de Guerra. Vejamos agora a imagem de outro importante escritor deste período. Érico Veríssimo, que assim como Jorge Amado, conquistou o público leitor. Sua obra é comumente dividida em romances urbanos, históricos e políticos. Entre os romances urbanos destacam-se Clarissa e Olhai os Lírios do Campo. Neste momento, nós temos um autor que analisa as questões, as crises de uma sociedade na época. A sua grande obra-prima é a trilogia histórica O Tempo e o Vento, em que nós encontramos as grandes figuras de Ana Terra e Rodrigo Cambará. E é dele também o conhecidíssimo Incidente em Antares, um romance político que mistura o plano real com o plano imaginário. Num dado momento desse romance, os coveiros entram em greve e os mortos, por sua vez, acabam ressuscitando para denunciar a corrupção e a podridão moral dos moradores da cidade. Esse romance é a marca realmente entre o ficcional, entre o imaginário e o real. Vejamos agora o último grande escritor desse período. José Lins do Rego, à direita, sem chapéu e de óculos, foi um apaixonado por futebol. Nessa foto, tirada no Maracanã, ele assistia ao jogo de seu time predileto, o Flamengo do Rio de Janeiro. José Lins do Rego foi um autor muito identificado com o povo e com a sua região. Suas obras retratam basicamente as atividades, as coisas que aconteciam relacionadas às fazendas produtoras de cana-de-açúcar. Ele fala da decadência dos engenhos e da decadência da estrutura patriarcal. Vejamos agora um trecho de uma das suas principais obras, Menino de Engenho. Coitado do Santa Fé, já o conheci de fogo morto, e nada é mais triste do que engenho de fogo morto. Uma desolação de fim de vida, de ruína, que dá à paisagem rural uma melancolia de cemitério abandonado. Na bagaceira crescendo, o mata-pasto de cobrir gente, o melão entrando pelas fornalhas, os moradores fugindo para outros engenhos, tudo deixado para um canto, e até os bois de carro vendidos para dar de comer aos seus donos. Ao lado da prosperidade e da riqueza do meu avô, eu vira ruir, até no prestígio de sua autoridade, aquele simpático velhinho que era o coronel Lula de Holanda, com seu Santa Fé caindo aos pedaços. Cuidado, não confunda a expressão fogo morto que aparece nesse texto. Na realidade, Fogo Morto também é um outro romance deste escritor. Bom, pessoal, na aula de hoje nós falamos um pouco da prosa modernista da segunda fase. Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima aula em que veremos o que acontece na terceira fase. Um abraço e até lá!
Olá! Na aula de hoje nós falaremos sobre a terceira fase do modernismo no Brasil. Essa fase é conhecida como fase de reflexão, de amadurecimento e da universalidade temática. Vejamos quais são os principais representantes desse terceiro momento. Guimarães Rosa e Clarice Lispector na prosa e João Cabral de Melo Neto na poesia. Neste período, as novas contribuições da linguística, a busca pela análise interior, pelo eu profundo, acabam dando novos rumos para a prosa deste período. Neste momento, o texto, que em si era apenas a representação da realidade, acaba ganhando um valor em si mesmo. Vejamos a imagem do grande representante deste período. Guimarães Rosa foi um grande estudioso, principalmente de línguas. Alguns pesquisadores de sua obra afirmam que ele aprendeu sozinho o russo e o alemão. Essa paixão por línguas se reflete em quase todos os seus textos. Vejamos agora quais são as principais características da obra de Guimarães Rosa. Regionalismo, universalismo e criação linguística. Assim como outros autores, Guimarães Rosa também fala da relação do homem com o seu meio natural. Ele também fala da relação com o sertão, só que no caso, o sertão mineiro. Só que o seu regionalismo é um regionalismo diferente. Ele extrapola o particular, atinge a universalidade. E por quê? Seus elementos são temas universais. Ele fala do amor, do ódio, da vida, da morte. E todos esses temas acabam fazendo do sertão o próprio mundo, segundo palavras do próprio Guimarães Rosa. Outra característica marcante de Guimarães Rosa é o seu grande poder de inovação, de criação linguística. Seus textos são marcados por palavras, por expressões até então desconhecidas. Guimarães Rosa é o mestre em criar neologismos. Neologismo significa palavras novas. Neo vem de novo e logismo vem de logos, palavra, portanto, palavras novas. Ele também se preocupa em aproximar seus textos do falar do sertanejo, do falar cotidiano. Assim nós encontramos, ao lado do português erudito, várias marcas da linguagem coloquial. Vejamos agora os seus neologismos mais conhecidos. Desafogaréu, cigarrando, justinhamente, essezinho, ossoso, retrovão, agarrante, bisbrisa e desfalar. Percebeu que diferente? Outra característica de Guimarães Rosa é o seu poder em fundir os gêneros literários. Ele consegue escrever sobre vários gêneros e mostrar que eles são capazes de se juntar. A crítica diz que ele, assim como Clarice Lispector, foram responsáveis por um processo de desromancizar o romance, aproximando-o da poesia. Vejamos o que ele mesmo diz a respeito de sua obra. Não sou romancista. Sou um contista de contos críticos. Meus romances e ciclos de romances são, na realidade, contos nos quais se unem a ficção poética e a realidade. Sei que daí pode facilmente nascer um filho ilegítimo, mas justamente o autor deve ter um aparelho de controle, sua cabeça. Escrevo e creio que este é o meu aparelho de controle, o idioma português, tal como usamos no Brasil. Entretanto, no fundo, enquanto vou escrevendo, extraio de muitos outros idiomas. Disso resultam meus livros, escritos em um idioma próprio, meu, e pode-se deduzir daí que não me submeto à tirania da gramática e dos dicionários dos outros. A gramática e a chamada filologia, ciência linguística, foram inventadas pelos inimigos da poesia. Vejamos agora a capa do seu primeiro livro. Sagarana é um livro composto por 9 contos escritos à moda das fábulas. Note que o próprio título do livro também é um neologismo. A palavra saga, de origem germânica, significa um canto heróico, uma lenda. Irana, de origem indígena, significa a maneira de, a espécie de. Vejamos agora
um índice de seu outro livro também importante. Esse índice ilustrativo, feito por Luiz Jardim, foi ideia do próprio Guimarães. Cada sequência de desenho sintetiza o enredo das 21 histórias que formam o livro. Essas histórias foram retiradas de fatos corriqueiros, de situações fantásticas ou engraçadas, numa aproximação com as histórias narradas pelos contadores de causos, muito comuns no sertão mineiro. Entre os principais contos desse livro destacam-se A Outra Margem do Rio, O Espelho e Menina de Lá. Mas é somente a partir de 1956, ano da publicação da sua grande obra-prima, que Guimarães alcança a notoriedade. Vejamos a capa de Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas foi traduzido para muitas línguas, sendo muito vendido em vários países, e é considerado a expressão máxima do regionalismo universalista da literatura brasileira. O sertão, como já vimos, não é só o espaço físico, mas o todo, e as veredas, segundo o próprio autor, são vales férteis, uma espécie de oásis. Em Grande Sertão Veredas, nós encontramos a figura de Reobaldo, um ex-jagunço que vai narrar a história de sua vida, uma vida marcada por conflitos, por disputas, mortes e amores. Reobaldo vivia uma crise existencial. Ele era apaixonado por um outro jagunço do bando. Ele era apaixonado por Diadorim, o que para ele era algo incabível. Ao longo de todo o romance, depois de muitas idas e vindas, no final da batalha em que o bando de Reobaldo vence um bando inimigo, ele descobre que Diadorim na realidade era uma mulher, era Diadorina. Só que aí já era tarde. E por quê? Porque Diadorina já estava morta. Vejamos agora a figura feminina significativa dessa geração. Clarice Lispector aprofunda-se num caminho já percorrido por outros autores no início do movimento modernista, a literatura de caráter introspectivo e intimista. Clarice sempre foi muito mística e supersticiosa, tanto que em 1976 representou o Brasil num congresso de bruxaria na Colômbia. Clarice Lispector se dedicou a uma literatura mais intimista, introspectiva, voltada para o eu profundo. Seus textos são marcados pela sondagem psicológica. Ela fala da angústia e das crises existenciais do ser humano de uma maneira em geral. Ela rompe com a linearidade dos romances, linearidade essa que vinha sendo seguida até aqui. E por que ela rompe? Porque em seus textos, espaço, tempo, começo, meio e fim são deixados de lado em função da projeção do eu interior. Seus textos também apresentam um monólogo interior. E o que é isto? É a conversa, é o diálogo da personagem consigo mesma, numa espécie de divagação. Entre suas obras mais conhecidas estão Perto do Coração Selvagem, Laços de Família e A Hora da Estrela, seu último romance publicado em vida. É neste romance que encontramos a grande figura de Macabea. Vejamos agora o último grande representante dessa geração, só que agora na poesia. Embora frequentemente estudado como um poeta da geração de 45 do modernismo, João Cabral de Melo Neto apresenta características bem diversas dos escritores dessa fase. Guiado pelo raciocínio lógico, voltou-se para a concretude, para a análise objetiva da realidade. João Cabral de Melo Neto mostrou uma grande preocupação com a construção formal de seus poemas. Ele queria eliminar tudo aquilo que fosse supérfluo. Seus textos são marcados por uma linguagem direta, precisa, por vocábulos escolhidos a dedo. Ao contrário do que muitos diziam, João Cabral de Melo Neto acreditava que o poema não era fruto de inspiração, mas sim fruto de uma construção, e de uma construção muito elaborada, sendo por isso conhecido como o engenheiro, o construtor das palavras. Vejamos com que texto João Cabral de Melo Neto ganhou notoriedade. João Cabral de Melo Neto conquistou notoriedade internacional graças ao longo poema Morte e Vida Severina, um auto de Natal pernambucano, que em 1969 foi encenado por um grupo jovem do Tuca,
Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Morte e Vida Severina conta a história de um retirante pernambucano que deixa sua terra em busca de uma vida melhor. Sua terra havia sido atingida por uma forte seca, mas ao longo de toda a sua trajetória, a personagem Severino só encontra morte, seca e muita miséria. E por que alto? Numa aproximação com aquelas primeiras encenações medievais que nós já estudamos, João Cabral de Melo Neto nos apresenta uma espécie de peça. Ele gostava de falar que Morte e Vida Severina na realidade era uma peça e não um poema. E por que de Natal? Porque lá no final da narrativa nasce o filho do mestre Carpina. Vejamos alguns fragmentos de Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina. O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, dera então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, que é a morte severina, ataque em qualquer idade e até gente não nascida. João Cabral se mostrou muito preocupado também com as questões sociais, principalmente com o povo oprimido da sua terra natal, de Recife. O rio Capibaribe, volta e meia, também aparecem em seus textos. Bom, por hoje é só, mas não se esqueça de qual foi o tema da nossa aula. Hoje nós falamos dos principais representantes da terceira geração do modernismo. Nós falamos na prosa de Guimarães Rosa e Clarice Lispector e na poesia de João Cabral de Melo Neto. A grande característica de Guimarães é o seu poder inventivo, o seu poder de criar novas palavras e de universalizar o regionalismo. Em Clarice, a grande característica é a sondagem psicológica, é a projeção do eu interior. E em João Cabral de Melo Neto, a grande característica é a construção precisa, é a preocupação com a forma e com as questões sociais. Por hoje é só, um grande abraço e até a nossa próxima aula, em que falaremos das produções contemporâneas. Olá! Na aula de hoje, a nossa última aula do curso, nós falaremos sobre as principais produções contemporâneas em Portugal e no Brasil. Agostina Bessa Luiz é considerada pela crítica uma das grandes revelações da moderna literatura portuguesa. Ela ganha notoriedade a partir de um concurso promovido por uma grande editora portuguesa. Neste concurso, ela recebe o primeiro prêmio. Seu texto é eleito por unanimidade entre vários outros concorrentes. Vejamos que livro é esse. O livro A Sibila conta a história de 3 gerações da família Teixeira, com destaque para as figuras femininas da casa, em especial para Quina, uma mulher forte e decidida. A palavra Sibila do título refere-se a ela e significa uma pessoa com inquietação espiritual, uma espécie de feiticeira. Vejamos agora a imagem de José Saramago, outro grande representante da literatura portuguesa moderna. Nos últimos tempos, José Saramago é um dos escritores portugueses mais lidos e traduzidos para outras línguas, tanto que em 1999 ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Entre suas principais obras estão O Evangelho segundo Jesus Cristo e Memorial do Convento. Vejamos agora a capa do livro O Evangelho segundo Jesus Cristo. O livro Evangelho segundo Jesus Cristo provocou um grande escândalo na época em que foi publicado.
Dizem as más línguas que Saramago só não foi excomungado pela Igreja Católica porque era ateu. Nesse livro, Saramago reconta o Evangelho de Jesus Cristo sob um outro prisma. A narrativa é toda construída a partir de um processo de humanização da figura de Jesus Cristo, em detrimento do seu caráter divino. Memorial do Convento é outro livro importante desse autor. Nesse texto, nós encontramos uma narrativa voltada para o período da Inquisição em terras portuguesas. Saramago também nos deixa uma grande contribuição. Por quê? Porque seus textos são marcados por longos parágrafos e por uma linguagem erudita, por vocábulos selecionados a dedo. Mas vejamos o que estava acontecendo no Brasil. Quais são as produções contemporâneas? Entre as vanguardas poéticas modernistas, nós temos o concretismo, a poesia praxis, a poesia social e a poesia marginal. A poesia concreta, acreditando que a estrutura do verso tradicional já estava ultrapassada, propôs uma nova interpretação poética. Voltou-se para quê? Voltou-se para os aspectos materiais dos versos, para o aspecto gráfico da palavra. Esses poetas estavam preocupados em ocupar o espaço que até então muitas vezes ficava branco na folha. Nessa concepção, a palavra é um objeto, a palavra é tida como uma coisa. Vejamos a imagem dos três grandes representantes da poesia concreta. Décio Pinhatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos foram os idealizadores da poesia concretista. Suas ideias começaram a circular a partir da revista Noi Grandes, palavra de origem provençal que significa antídoto contra o tédio. Mas essa poesia só foi lançada oficialmente em 1956, por ocasião da Exposição Nacional de Arte Concreta, realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo. O poema Beba Coca-Cola é considerado o símbolo destes poetas. Beba Coca-Cola, babicola, beba coca, babicola, caco, caco, cola, cloaca. O poema de Décio Pinhatari transforma, através do jogo de palavras, do jogo de significados, uma das propagandas mais conhecidas no mundo numa espécie de antipropaganda. Vejamos uma das possíveis leituras deste poema. Acompanhe a leitura das palavras destacadas. Babi, caco, cocô, cocô. Mesmo sem o acento, o poema sugere a leitura da palavra como cocô. Cola, cala, coca. Baba, caca, aca. Aca aqui é sinônimo de mau cheiro. Beba, babe, beba, babe. Percebeu que novas palavras podem ser criadas a partir dessa leitura? Palavras estas que apresentam um caráter negativo, atribuindo um aspecto negativo a toda a propaganda, daí chamarmos de antipropaganda. Outra manifestação é a poesia praxis. A poesia praxis surgiu de um desentendimento entre os poetas que participavam do concretismo. Esses poetas, que se desentenderam, passaram a acreditar que a palavra tinha muito mais força, que a palavra era um organismo vivo e que por isso deveria ser trabalhada de uma outra maneira. Mário Chamy foi o principal representante dessa corrente. Vejamos um de seus textos. Agiotagem. 1, 2, 3. O juro, o prazo. O por, o cento, o mês, o ágio. Porcentágio. 10, 100, 1000. O lucro, o dízimo, o ágio, a moral, a monta em péssimo. Empréstimo. Muito, nada, tudo. A quebra, a sobra, a monta, o pé, o cento, a cota, a janota, a agiota. Nós temos também a poesia social, que ao contrário dos exageros do concretismo ou da energia da poesia praxis, voltou-se para as questões sociais e volta também a alguns aspectos do verso tradicional. Ela estava mais preocupada com as questões de caráter político, econômico e social. Vejamos um texto de Ferreira Goulart. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema.
O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário, que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas, só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Por último, nós temos a poesia marginal. E por que marginal? Porque, nesta época, os autores que não eram muito conhecidos não tinham seus textos publicados pelas grandes editoras. Eram eles mesmos que produziam seus textos e arrumavam uma forma de divulgá-los, sendo por isso conhecidos como poetas marginais e sua poesia, a poesia marginal. Vejamos um exemplo clássico dessa poesia marginal em Paulo Leminski. O assassino era o escriba. Meu professor de análise sintática era do tipo sujeito inexistente. Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida, regular com o paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas, sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com a regência, foi infeliz, era possessivo como um pronome, e ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos da América, não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva o tempo todo. Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. Tem que ver se você gostou, né? Realmente ele é um dos prediletos da maior parte dos alunos. Mas, por favor, não faça o mesmo com o seu professor de análise sintática. Bom, brincadeirinhas à parte, vamos nos lembrar do tema da aula de hoje. Hoje nós falamos das produções contemporâneas em Portugal, no primeiro momento. Nós vimos as figuras de Agostina Bessa Luís e seu livro A Sibila. Vimos também as obras de José Saramago, Prêmio Nobel da Literatura em 1999. São livros de sua autoria, Memorial de um Convento e O Evangelho segundo Jesus Cristo. Depois, nós falamos das vanguardas da poesia moderna. Nós falamos do concretismo, da poesia praxis, que significava ação, energia. Falamos da poesia social e da poesia marginal. Existem também várias outras manifestações em prosa. Muitos autores se dedicaram à prosa, às crônicas e até hoje continuam escrevendo. Haja vista a grande quantidade de livros que encontramos nas grandes editoras e também a grande produção que se encontra nos jornais de grande circulação. E hoje, a nossa última aula do curso, nós temos que nos despedir. Mas é importante que você guarde algumas dicas para que durante a prova, durante o exame vestibular, você se saia muito bem. E aqui vão algumas. Não se preocupe em ficar decorando data, marco inicial de um movimento, marco final de outro movimento, principais autores, os que deram início. Não, dificilmente isso irá cair. Geralmente, essas questões históricas acabam aparecendo no próprio enunciado da questão. Preocupe-se mais com as características centrais de cada movimento, com as características dos principais autores. Mas não com essas características de uma maneira isolada. O importante é que você consiga percebê-las no texto. O importante é que você faça a análise literária destes textos. É muito comum, principalmente nos grandes vestibulares, nos mais concorridos, a análise comparativa, quer seja das semelhanças, quer seja das diferenças. Então você pode muito bem ser solicitado a fazer uma aproximação entre Macunaíma, de Mário de Andrade, e o Leonardinho, do livro Memórias de um Sargento de Milícia. E aí, o que você faz? Um é de uma escola, outro é de outra? Mas mesmo pertencendo a movimentos diferentes, eles apresentam algumas semelhanças. É muito comum também que você compare personagens de um mesmo movimento.
Isso sim é a literatura viva, é a literatura voltada para a interpretação, para a expressão da realidade. Bom, pessoal, eu espero que os nossos encontros tenham servido e que você realmente os aproveite durante a prova. Por hoje é um grande abraço e até, quem sabe, a universidade. Tchau!